E aí pessoal, tudo jóia? Hora de falar de Game of Thrones mais uma vez. E hoje eu vou interromper a nossa linha cronológica para falar sobre os acontecimentos do último episódio do seriado que aconteceu no domingo passado, onde a gente ficou finalmente sabendo as origens do Jon Snow, que é filho da Lyanna Stark, irmã do Ned Stark. Nesse vídeo eu vou contar para vocês todos os eventos que culminaram com o nascimento do Jon e a morte da Lyanna. Vamos lá? Era o ano de 280 depois da conquista, e o rei nessa época era o Aerys Targaryen, segundo de seu nome, também conhecido como Rei Louco. Mas por que Rei Louco? Acontece, pessoal, que desde pequeno o Aerys tinha algumas fissuras. Uma delas eram os dragões. Nessa época, 280 depois da conquista, ou seja, 280 anos depois do Aegon Targaryen, aquele que conquistou todo o Westeros, não existiam mais dragões. Por uma série de eventos que eu ainda vou contar para vocês nos vídeos que estão por vir, os dragões foram extintos. Mas o Aerys nunca se conformou com isso. Ele queria ter um dragão. E ele também sempre foi uma pessoa muito desconfiada. Com o passar do tempo, com a idade chegando, essas fissuras transformaram ele num insano, a tal ponto de fazer com que o filho e herdeiro dele, o príncipe Rhaegar Targaryen, a praticamente romper relações com o pai. O Rei Louco achava que tudo que o príncipe Rhaegar fazia era para tentar tirá-lo do poder e tentar assumir o trono no lugar dele. E se o Rhaegar realmente tinha essa intenção, eu acho, bom, na minha opinião, que ele tinha toda a razão. Porque ninguém quer um governante maluco sentado no trono e governando você, não é mesmo? O reino, por isso, estava dividido. Tinha aqueles que apoiavam o rei, porque claro, né, gente, tem sempre aqueles que se beneficiam com uma situação ruim. E tinha aqueles que apoiavam o príncipe Rhaegar. Do lado do rei, os chamados legalistas, tinham duas pessoas que vocês conhecem bem, pessoal do seriado, pessoal do livro. O primeiro era um eunuco, mestre dos sussurros, chamado Varys. E o segundo, Mace Pycelle, aquele Mace de Porto Real nojento que a gente conhece. E do lado do príncipe, o mais importante de todos, era um dornense chamado Arthur Dayne, conhecido como Espada da Manhã. O que ocorre é que no ano 280 depois da conquista, o senhor de Harrenhal, aquele mesmo castelo, o maior de todo Westeros, que foi destruído pelo Aegon Conquistador e que tinha sido construído pelo Harem Negro, o Lord Walter Wentz, anunciou que ele ia sediar o maior torneio que o Westeros já tinha visto em toda a sua história. Mas o que fez o Lord Walter Wentz querer patrocinar esse torneio? Ninguém sabe. Talvez ele tivesse entediado, talvez tivesse muito tempo que não houvesse torneios e ele queria que acontecesse um, mas outros, os legalistas, os que estavam do lado do rei Aerys, desconfiaram de que o príncipe Rhaegar estava por trás de toda essa situação. Isso porque o anúncio do torneio foi feito logo depois da visita do irmão do Lord Walter Wentz, o Sir Ozzel Wentz, em Harrenhal. O Sir Ozzel Wentz era da guarda real do rei Aerys. A guarda real era a guarda pessoal do rei e era composta pelos maiores cavaleiros de toda Westeros. Portanto, era de se pensar, ué, que estranho, um cara da guarda real vai até o irmão, que é Lorde de Harrenhal, e logo depois o Lorde de Harrenhal anuncia o maior torneio de todos os tempos? Ué, príncipe Rhaegar, foi você que mandou? Mas isso ninguém sabe. O fato é que o torneio aconteceu. O rei Aerys bem que queria ter proibido, mas só que o Varys, mas só que o Mace Pycelle viraram para ele e falaram: Vossa Graça, o senhor já não está bem quisto pela população. Se o senhor for proibir um torneio que está fazendo a população ficar empolvorosa por causa dos prêmios que estão sendo prometidos, você vai ficar mais impopular. Isso não vai ser bom. E o rei Aerys resolveu escutar os seus conselheiros e não só permitiu que acontecesse, como disse que ia até o torneio para assistir. No evento de abertura do torneio de Harrenhal, aconteceu uma coisa que no final fez toda a diferença na história. O rei Aerys II, o Rei Louco, fez uma grande apresentação e empossou o mais jovem cavaleiro da guarda real. O nome dele, Jaime Lannister. Naquela época, gente,
O Jaime, que vocês conhecem muito bem, tinha somente 17 anos. Ele pensou que essa posse do Jaime fosse ser uma provocação a um antigo amigo dele, o Lorde de Rocher do Casterly, o Sr. Tywin Lannister, pai do Jaime. Para quem não sabe, o pai do Jaime, o Lord Tywin, era amigo pessoal do Rei Louco, quando jovens, e chegou a ser mão do rei dele. Mas os dois brigaram, e ainda vou contar essa história para vocês. E o Rei Louco ficou muito sentido com o ex-amigo. Com a posse do Jaime, ele achou que estava provocando, mas ele se enganou muito. Logo depois ele se arrependeu pra caramba. Ele pensou, agora eu vou ter o filho do meu maior inimigo do meu lado 24 horas por dia. Mas agora já era feito, e o mais habilidoso cavaleiro do Westeros agora era membro da Guarda Real. No entanto, ele não deixou que o Jaime, que tinha a intenção de participar do torneio, ficasse por lá. E sob o argumento de que ele tinha que proteger a rainha, que não tinha ido ao torneio, que tinha ficado em Porto Real, ele mandou o Jaime embora. E foram 7 dias de luta de espada, 7 dias de luta de lança, 7 dias de luta corpo a corpo, onde muita coisa aconteceu. Mas foram só 2 que são relevantes a ponto de merecerem ser faladas aqui. O primeiro é que durante o torneio apareceu um cavaleiro misterioso. Era um cara franzino que usava uma armadura larga com um represeiro no peito. Ele derrotou todos os cavaleiros que enfrentou. E ninguém sabia quem era o cara. E o Rei Louco foi ficando cada vez mais desconfiado e cada vez mais insano para descobrir quem era o cara. Ele achava que esse cara era o Jaime, que tinha voltado desobedecendo as ordens dele para participar do torneio. E no dia que ele resolveu pedir para os seus próprios cavaleiros acabarem com esse cavaleiro misterioso nas justas do dia seguinte, esse cara sumiu e ninguém nunca soube quem era ele. E o outro acontecimento foi que o príncipe Rhaegar saiu vitorioso do torneio de Harrenhal. Ele inclusive venceu o Sr. Barristan Selmy, o melhor cavaleiro da guarda real do rei Aerys. Vocês lembram do Barristan Selmy? Aquele cavaleiro que a Cersei expulsou do castelo e depois foi parar lá com a Daenerys para ajudar ela. O próprio. Mas até aí tudo bem, o príncipe ganhou o torneio, mas o que veio em seguida foi o começo do fim. O que acontece, pessoal, é que a tradição dizia que o vencedor de cada torneio tinha que coroar a rainha do amor e da beleza. E geralmente, o cavaleiro vencedor coroava a sua namorada, a sua mulher ou a donzela que ele tivesse apaixonado, enfim. E todo mundo pensava que, obviamente, o Rhaegar, que era casado com a princesa Elia de Dorne e inclusive tinha 2 filhos com ela, fosse coroar a mulher. Mas não. Ela, que estava presente, não sentiu nem o cheiro da coroa de rosas azuis da rainha do amor e da beleza. O Rhaegar passou direto por ela e coroou uma jovem chamada Lyanna Stark. Nessa época, o senhor de Winterfell, vocês lembram, aquele reino lá do norte, era um cara chamado Lord Rickard Stark. Lord Rickard tinha 4 filhos. O primeiro era o Brandon Stark. O segundo, o Eddard Stark, ou como a gente conhece, Ned Stark. A terceira, a Lyanna Stark, a única menina. E o quarto, o Benjen Stark. Acontece que a Lyanna estava noiva de um cara chamado Robert Baratheon, futuro senhor das Terras da Tempestade e descendente daquele Orys Baratheon, vocês lembram? Amigo pessoal do Aegon, o Conquistador. E o Brandon, o irmão mais velho dela, ficou indignado. Como que o príncipe faz isso? E a mulher dele? E a futura rainha? Como que ele coroa a minha irmã? O Ned, que era amigo pessoal do Robert Baratheon, ficou mais quieto, mas guardou com ele aquela raivinha também. Já a reação do próprio Robert, para quem quisesse ver, foi a de rir, falando que não tinha nada demais o ato do príncipe, mas na verdade ele ficou bem bravo. Acontece que o Robert era completamente apaixonado pela Lyanna. Ele não era retribuído, porque todo mundo sabia que a Lyanna ia casar com ele só porque o pai estava mandando. Mas a verdade é que todo mundo achou estranha essa atitude do príncipe Rhaegar, porque a Lyanna parecia mais um menino e não tinha nada da graça e da beleza da princesa Elia, a mulher do príncipe Rhaegar. E os amiguinhos do rei, aquele Varys, aquele Mace Pycelle, já foram lá falar no ouvido do Aerys, dizendo: olha o que seu filho fez. Ele coroou a Lyanna por quê? Ele quer aliança com os Stark de Winterfell, para tirar você do trono. Toma cuidado. E isso aumentou ainda mais a desconfiança que já era grande do rei em relação ao filho dele. Logo depois do torneio veio um inverno muito rigoroso e estava tão frio, mas tão frio, que o Rei Louco mandou que os seus piromantes produzissem um fogo especial, um fogo que queimasse para sempre, chamado Fogo Verde. E durante quase todo o inverno,
as muralhas de Porto Real podiam ser vistas brilhando com o fogo verde. Mas acontece que o príncipe Rhaegar sumiu. Durante o inverno, alguém foi procurar por ele e viu que o príncipe não estava na corte, não estava em Porto Real, não estava em lugar nenhum. E cadê o Rhaegar? Ele tinha voltado para as terras fluviais, ele tinha voltado lá para perto de Harrenhal para buscar a Lyanna. Será que ele sequestrou ela? Será que ela foi de livre e espontânea vontade encontrar com ele? Ninguém vai saber. O que se sabe é que os dois sumiram. Mais tarde se descobriu que eles tinham ido para o sul, lá para Dorne, olha que ironia, a terra da princesa Elia. E o Lord Rickard Stark, o irmão mais velho da Lyanna, o Brandon, desceram de Winterfell até Porto Real para cobrar explicações ao Rei Louco acerca da localização da Lyanna. E o que o Rei Louco fez? Aquilo que ele fazia com todo mundo que desagradava ele um pouquinho assim. Mandou queimar os dois. E mais, mandou que os soldados dele fossem executar o Lord Eddard Stark, que agora tinha ascendido como Senhor de Winterfell, e o futuro Lorde de Ponta Tempestade, Robert Baratheon, noivo da Lyanna. O fato é que então começou a guerra, conhecida como a Rebelião de Robert. O Robert estava tão insano de raiva que ele venceu todas e cada uma das batalhas que ele lutou, até que o próprio príncipe Rhaegar veio do sul para enfrentar ele pessoalmente. E numa batalha que aconteceu no Tridente, o Robert finalmente conseguiu sua vingança e matou o príncipe Rhaegar às margens do rio, que hoje atualmente é conhecido como Ramo Vermelho, por causa do sangue e dos rubis que cobriam a armadura do Rhaegar e foram espalhados pelas águas do rio. E enquanto Robert lutava e vencia o príncipe Rhaegar, o Ned avançou para Porto Real, onde estava o Rei Louco. Com o Rei Louco, só tinha um membro da Guarda Real, o Jaime, porque ele tinha mandado todos os outros para lutarem contra as tropas rebeldes. Quando o Rei Louco soube da morte do filho, da derrota do filho, ele ficou com medo finalmente e mandou fechar a cidade de Porto Real inteira. Acontece que lá do oeste, lá de Rocher do Casterly, um antigo amigo do rei, o Lord Tywin Lannister, anunciou que ia para Porto Real. E o Rei Louco ficou todo feliz. Nossa, finalmente, alguém vai me ajudar a acabar com esses rebeldes. E quando Tywin chegou, ele abriu os portões com todas as honras para ele. Mal sabia o Rei Louco que a intenção do Tywin não era de ajudar ele, mas sim de acabar com o reinado do Aerys II. Percebendo que ele tinha sido finalmente derrotado, o Rei Louco resolveu lançar a mão da última carta que ele tinha na manga. Pensou ele, eu vou ser derrotado, mas você vai comigo, Tywin, e todas as suas tropas. E ele queria fazer com que Porto Real fosse pelos ares com o fogo verde, aquele que ele tinha mandado os piromantes dele fazerem. Mas o Jaime Lannister foi mais esperto, percebendo o que o Rei Louco tinha em mente, assassinou ele ali mesmo, na sala do trono. E por isso, até hoje, ele é conhecido como Jaime Lannister, o Regicida. Quando Ned Stark chegou, ele não precisou nem lutar, já estava tudo conquistado. Mas foi lá em Porto Real que ele finalmente descobriu onde estava a irmã dele. E sem perder tempo, o Ned seguiu para Dorne, lá para o sul, um lugar chamado Torre da Alegria, onde ele agora sabia que a irmã dele estava. Chegando na Torre da Alegria, ele encontrou o último obstáculo, 3 cavaleiros que o Rhaegar tinha deixado lá para proteger ou para manter a Lyanna cativa. Entre eles estava aquele amigo íntimo do Rhaegar, o Arthur Dayne, Espada da Manhã. Houve uma luta e o Ned saiu vitorioso. O Arthur Dayne, um dos maiores espadachins do Westeros, tinha sido derrotado. E o Ned finalmente subiu na torre e encontrou a irmã dele. A Lyanna estava na cama toda ensanguentada. E o livro conta a história mais ou menos assim. E o Lord de Winterfell encontrou sua irmã num leito de sangue. Logo, a teoria era de que esse leito de sangue era o leito de parto da Lyanna. E o episódio da última semana confirmou essa teoria. O leito de sangue era realmente um leito de parto. E o bebê era o Jon Snow, que portanto é filho da Lyanna com o príncipe Rhaegar Targaryen. Com medo do que o Robert, noivo dela, pudesse fazer com o filho, cujo pai era o maior inimigo dele, a Lyanna fez o Ned prometer que cuidaria do Jon como se fosse filho dele próprio. E por isso, o Ned voltou para Winterfell com o bebê no colo, dizendo que ele era fruto de uma infidelidade dele com uma prostituta qualquer. Então, pessoal, essa é toda a história que gira em torno do nascimento de Jon Snow. Tudo aconteceu com o simples ato do príncipe de coroar uma moça e culminou com a morte de um monte de gente no reino, no fim do reinado dos Targaryen, com a coroação do Robert como novo rei do Westeros e com o nascimento de Jon Snow. Agora espero que tudo tenha ficado mais claro para vocês. Na semana que vem
a gente volta com a continuação do Reinado dos Dragões, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!